Ah, agora tá bem melhor, velho. Nem tava aparecendo o Campus Party quando eu fiz o primeiro O. Hoje estamos aqui, né, para abrir aqui a Campus Job. O Paulo Bocaletti aí que vai estar compartilhando com vocês, né? Vai estar trazendo alguns insights muito bacanas de como você conseguir o seu primeiro trabalho, né, na área de tecnologia. Então ele vai dar algumas dicas aqui muito massa. Então esse cara aqui, vem cá, meu grande amigo Paulo, vem aqui do meu ladinho aqui. Acho que a gente tá, o enquadramento da câmera deve ser por aqui. É aqui, certo? O enquadramento da câmera é por aqui, aqui. Acho que se você vir mais pra cá... É aqui, certo? Ah, perfeito. O enquadramento é aqui. E esse cara aqui é um cara fenomenal, coordenador de diversos eventos aí, tá coordenando aqui a Campus Party também, junto comigo. Coordena o TDC que está aqui, trabalha numa startup muito massa, já passou por diversas empresas muito top, como a Ambev Tech. E ele vai estar compartilhando uns insights aí bem bacanas, certo, Paulo? Certo, valeu, obrigado aí, Gabriel. Paulo, que é todo seu, cara. Pessoal, e aí, quem tiver amigos por aqui, manda o WhatsApp aí pra galera pra vir subindo, né? Podia estar roubando, podia estar matando, podia estar no Oktoberfest em Blumenau, mas estou aqui em Manaus com vocês. Então, quem tiver um amigo perdido por aí, que não sabe o que está fazendo, está de bobeira, já manda o WhatsApp para o cara, pede para vir para cá. A gente vai falar como conseguir um emprego em TI. Então, 3 dicas para conseguir um emprego massa em TI. Quem aqui já está trabalhando? Levanta a mão aí quem está trabalhando. Quem trabalha com TI? Levanta a mão. Quem não trabalha com TI, mas quer conseguir o primeiro emprego em TI? Eu não vou levar o microfone para fazer pergunta, não. Pode ficar tranquilo. Me conta aqui. Não, brincadeira. Não vou fazer isso com você, não. Vamos falar aqui como conseguir o primeiro emprego. Para a galera que está tentando o primeiro emprego aí, estão tentando presencial ou online? Como é que está isso aí aqui em Manaus? Está fácil? Está tranquilo? Pô, hoje eu vi o cara colocou no LinkedIn lá, pessoa que eu conheço, pô, tem uma vaga top aqui, desafio máximo, vai fazer o projeto aqui, tem Flutter, tem não sei o que e tal. 3 dias presenciais em São Paulo. Falou, pô, mas a vaga não era massa? Como é que tem 3 dias presencial em São Paulo? Está querendo quebrar a galera, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho aqui dos desafios que a gente tem hoje. E aí, o primeiro passo, cara, para a gente conseguir uma vaga aqui top em TI, é a gente ter planejamento. Quem aqui costuma fazer um plano para estudar, para trabalhar? Quem aqui faz plano? E aí, dessas pessoas que levantaram a mão que fazem plano, quantas de vocês colocam datas nesse plano? Quem coloca data? Mais ou menos, né? Então, vou falar, cara, se o plano não tem data, ele não é um plano. Ele é uma carta de você para o futuro, dizendo o que você queria fazer lá atrás, e que você no futuro vai olhar e vai ver que não fez. Inclusive, esqueci de adiantar o meu negócio aqui, né? Coloquei um timer aqui para não perder na hora e esqueci de dar um start no timer. Aí não adianta você ter o timer se você não dá um start nele. E aí já bagunçou tudo aqui, meu tempo todo, está tudo bagunçado. E ele não starta, agora startou. Beleza. Então, cara, primeira coisa é você ter um plano. E o plano ele precisa ter datas para que ele se concretize. Qual é a vantagem de você ter um plano? Primeiro que você tem um caminho para seguir, você sabe onde você quer chegar, e quando você começa a colocar datas ali, cara, você vai vendo, consegue ir medindo o seu progresso. O quanto você de fato está fazendo alguma coisa ou está deixando de fazer. Como que isso impacta positivamente na hora que você está numa entrevista? Cara, se você chega para o seu recrutador e fala, eu tenho um plano de carreira, eu estou tentando meu primeiro emprego, mas eu tenho um plano e meu plano é esse aqui, ele inclui eu fazer esses passos e eu tenho essas datas, cara, esse recrutador já vai ver que você é uma pessoa diferenciada. Porque não tem empresa que você vai trabalhar, ou pelo menos não deveria ter, fujam de uma empresa que não tenham planos, mas as empresas normalmente elas têm planos, têm cronogramas, elas têm prazos, elas precisam atender a expectativa dos investidores. Ninguém coloca uma grana ali, alguns milhões numa rodada numa startup, a fundo perdido, e fala assim, cara, um dia isso aí vai voltar. Cara, a startup normalmente ela vem com um plano para esse investidor e fala, olha, a gente imagina conseguir chegar no break-even em 3 anos. Né? Tudo bem, o Nubank não conseguiu até hoje, mas isso aí é uma outra história. Mas, cara, ter as datas é muito importante. E a hora que você traz isso para o recrutador, já vai chamar a atenção dele, tipo, cara, essa pessoa é uma pessoa mega organizada. Essa pessoa é uma pessoa que ela sabe o que quer e sabe como chegar lá e se organiza para chegar lá. Isso já é um passo, assim, para quem está
no primeiro emprego, se você é júnior, então, não necessariamente seu primeiro emprego em tecnologia tem que ser como júnior, né? Às vezes é uma pessoa que está fazendo migração de carreira, já tem 5, 10 anos no mercado de experiência, essa pessoa vai lá e comete, na minha visão de algumas outras pessoas, recrutadores inclusive, comete o erro de se candidatar para estagiário para uma vaga de júnior. Cara, júnior é um profissional que ele conhece muito pouco. É um profissional que ele saiu da faculdade há meses, né? Talvez um ano. Então é um profissional que ele não tem experiência. Um profissional que já tem 5, 10 anos de experiência, está fazendo uma migração de carreira, ele já não é um júnior, né? Ele precisa rever isso. Mas vamos lá, então esse é o primeiro passo que vai te ajudar muito e vai com certeza chamar muito a atenção dos recrutadores. Uma segunda dica que eu tenho aqui, que ajuda muito também, é você começar a compartilhar conhecimento. Pode parecer, as pessoas, quando vêm falar comigo, assim, os mentorados principalmente, quando eu vou fazer mentoria para palestrantes, um dos grandes erros que as pessoas que querem começar a palestrar têm, é achar que precisa ter um conteúdo mega complexo, alguma coisa extremamente inovadora. Eu estava num evento há 3 semanas atrás, onde a gente tinha uma sala, eu estava coordenando a trilha de liderança técnica. A câmera só pega aqui, né? Eu tenho um problema sério, que eu fico andando. Eu estava coordenando uma trilha de liderança técnica, que era para profissionais normalmente com bastante tempo já de carreira, pessoas que estavam numa posição de desenvolvedores, na grande maioria desenvolvedores sêniors, tech leads. E a gente estava numa sala lá que ela tinha 250 pessoas presenciais, imagina, é uma sala imensa com 250 pessoas. A gente tinha mais 150 inscrições online. Então a gente está falando de 400 pessoas. Se o palestrante ele vem com um tema que é muito complexo, ele vai atender, de repente, 10% daquele público. Você imagina de 400 pessoas você ter 40 que estão prestando atenção no seu conteúdo e 360 que estão voando, né? Então, esse já é um primeiro ponto de atenção aí. E aí a gente comete, mesmo quando a gente está iniciando, a gente comete o erro de não compartilhar, achando que o que a gente está aprendendo é básico demais. Cara, por que eu vou compartilhar isso se isso é muito básico? Mas você tem uma massa imensa de pessoas que estão na mesma situação que você. Você tem pessoas que estão passando por problemas que você passou há 2, 3 meses atrás e que você já venceu, já superou. E você compartilhar aquilo vai te ajudar muito. Você se tornar referência te ajuda muito. Aí você vai falar, Paulo, mas como que eu vou ser referência sendo júnior? Cara, você pode criar a tua própria bolha. Você pode ser referência na faculdade onde você está. Você pode ser referência num grupo que você tem lá no Discord, no canal do Discord. Você pode ser referência numa base de pessoas, numa comunidade de desenvolvedores .NET, por exemplo, que tenha na sua região. E isso também conta muito na hora de um processo seletivo. Porque a pessoa que ela é referência, ela começa a desenvolver não só as habilidades técnicas, como várias outras habilidades. Habilidade de comunicação, por exemplo, que é o que eu estou fazendo aqui nesse momento. Capacidade de liderança, né? Você começa a desenvolver habilidade de liderança quando você se torna uma referência dentro de uma comunidade, por exemplo. Querendo ou não, você está liderando aquela comunidade. E um outro ponto importantíssimo que é o seguinte: para que as pessoas saibam o quanto você sabe, você precisa compartilhar o que você está sabendo. Então, assim, já teve, no passado, eu contratar desenvolvedores, porque, cara, a pessoa colocava os projetos dela no GitHub, e aí um grande erro é a pessoa achar que aquilo ali também é gamificação, que ela tem que ficar entrando no GitHub e ficar dando commit todo dia. Não é isso que a gente, quando está no recrutamento, olha. Não é necessariamente a constância, né, se o cara está fazendo commit todo dia, mas a qualidade do código que ele coloca lá. Eu já contratei devs assim, de ver que o cara às vezes tinha um projeto no GitHub, mas era um projeto extremamente bem escrito. Você via que o cara estava estudando de clean code, de solid, ele estava colocando em prática já ali. E isso tinha um valor muito grande. E é isso, gente. Pode ter certeza que o recrutador, ele vai atrás. Se ele se interessar por você, ele vai atrás e vai procurar, através de redes sociais, de GitHub, ele vai procurar em sites de eventos, o quanto você conhece, o quanto você já compartilhou. E aí uma terceira dica que eu dou
temos tempo ainda, mas uma terceira dica, e que é uma dica muito importante, independente do cargo que você está se candidatando, da experiência que você tem, é você ter na tua cabeça que você é um resolvedor de problema acima de qualquer outra coisa. Um desenvolvedor, ele resolve problemas utilizando código. Ele resolve problemas escrevendo código. Então, a função principal dele não é escrever código. Eu estou agora como numa posição, numa startup, onde eu tenho um papel similar de um CTO. Né? Então, assim, hoje eu tenho que resolver vários outros problemas que não têm a ver com código. Eu tenho um time extremamente enxuto de 7 pessoas, onde eu tenho 5 desenvolvedores e 2 designers. Qualquer coisa que chega para a gente vai precisar resolver. Seja escrevendo código, seja desenhando um processo, seja entendendo uma jornada através de experiência do usuário. Então, tem várias formas de você resolver os problemas que vão aparecendo. E aí, um mentorado meu, há pouco tempo atrás, eu conversando com ele, ele falou assim, Paulo, cara, eu tenho 10 anos já eu fiquei 10 anos na área de tecnologia, depois eu saí, eu fiquei 20 anos na área de logística, e aí veio essa onda aí de demissão em massa, eu perdi o emprego, e eu estou tentando voltar para a tecnologia, tem 6 meses e eu não consigo. Falei, beleza, e aí o que você está fazendo? Não, eu fiz um curso, um bootcamp aqui de ciência de dados, eu estou querendo entrar nessa área, eu acho que é uma área promissora, algumas pessoas indicaram aqui uns cursos que eu deveria fazer, ferramentas que eu deveria aprender. Falei, tá, tudo bem, aí você fez curso, aprendeu ferramenta. Você já teve alguma das empresas que você já conseguiu conversar até agora no processo seletivo, já colocaram para você que eles têm um problema de ferramenta? Alguma delas tem problema de Tableau, por exemplo, que é uma das ferramentas que ele estava estudando? Ele falou assim, não. Eu falei, pois é, porque as empresas não têm problema de ferramenta, né? Pô, a gente está com o Gabriel aqui, que cara, tem um canal mega bacana no YouTube, que é o Java Journey, e o Gabriel conhecido como, entre os amigos aqui, como o Java Boy. Aí, Gabriel, fala uma coisa, nas empresas que você já trabalhou até hoje, alguma delas tinha problema com Java? Vários. Com Java mesmo? A empresa chegava assim, cara, meu problema é Java. Não, com problema com Java não, mas os problemas que eu usava, todos os problemas que eu tinha que resolver, era usando Java. Aí que tá, você resolvia o problema escrevendo código em Java, né? Isso. Mas a gente não vê a empresa contratando ninguém porque tem problema com Java, né? Ninguém contrata um desenvolvedor porque tem problema com .NET. A Ambev nunca contratou um dev lá porque tinha problema com Java, .NET, Python, qualquer outra linguagem. O problema da Ambev era vender mais bebidas, né? Era vender mais produtos, era melhorar a logística, era melhorar a armazenagem, era melhorar os processos, que vai desde do campo lá até o copo, como eles dizem. Na empresa que eu estou hoje, que é uma startup também, que ela está iniciando, a gente não tem problema com ferramenta. Nosso problema hoje é outro, a gente precisa começar um negócio. A gente precisa entender melhor marketing, precisa entender melhor venda, precisa entender melhor como que a plataforma que a gente está construindo vai ajudar a empresa em tudo isso. E aí eu conversando com esse mentorado, né, voltando a conversa com ele, lembrei, não posso ir para lá. Aí ele falou, cara, eu tenho 20 anos de experiência em logística. Eu falei, ótimo. Em 20 anos de logística, quais foram os problemas que você se deparou, que eu imagino que foram vários, não foram poucos? Ele falou assim, tem alguns. Eu falei, pois é, tem algum processo, por exemplo, em logística que não foi automatizado até hoje? Ele falou, poucos. Falei, dos processos que você já se deparou que foram automatizados, quantos deles poderiam ser melhorados? Ele falou assim, um monte. Quantos deles poderiam ser melhorados, melhorando a análise, melhorando os dados, né, a qualidade dos dados, a análise desses dados? Ele falou assim, tem alguns sim. Eu falei, pois é. Se você, em vez de ficar preocupado em aprender ferramenta, se você começar a olhar o que você tem em relação a os problemas que você já viu ao longo da sua carreira e tentar resolver um deles, cara, isso tem um valor gigante na hora que você fosse colocar no processo seletivo. Se você chegar para uma grande empresa de logística e falar para os caras assim, sabe aquele problema na logística que 90% das empresas de logística têm, que deixa o processo lento, deixa o processo demorado, faz perder mercadoria, faz você errar a rota? Pois é, eu resolvi ele.
Cara, eu tenho certeza que essa empresa de logística vai contratar esse cara. Inclusive, foi uma coisa que eu conversei com ele, cara, eu falei, às vezes você tem uma grande oportunidade de criar um produto que vai ter um baita sucesso no mercado. E aí você, em vez de estar se preocupando em ser contratado por uma empresa de logística, você vai se preocupar em como vender o seu produto para empresas de logística. Porque às vezes a gente está muito preso a resolver os problemas que chegam até a gente. E tem vários problemas que a gente se depara com eles no dia a dia e a gente não se preocupa em resolver. E às vezes um problema que é nosso, ele é um problema de milhares de pessoas. Eu tinha um amigo também que trabalhava comigo, desenvolvedor, e ele ficava desesperado, falava, Paulo, a gente tem que criar alguma coisa, a gente tem que criar um negócio, a gente tem que criar um produto. Eu falei, cara, mas não é assim. Você não cria um produto do nada. Eu falei, cara, primeira coisa, pensa num grande problema que você tenha na tua vida e pensa em como você consegue resolver ele com um sistema. A hora que você tiver isso, você vem conversar comigo e a gente vai abrir uma startup junto. Cara, esse cara deve até hoje, tem uns 8 anos mais ou menos, ele deve até hoje. Ele não parou para pensar nesse grande problema que ele tem. Mas assim, muitas das empresas que a gente tem hoje, no mercado de empresas de sucesso, elas surgiram para resolver um grande problema da população. Se tem o caso do Nubank, vou trazer de volta ele aqui. Qual era o grande problema que o Nubank resolveu quando entrou no mercado? Quem sabe aqui? Agora eu vou levar o microfone, quem levantar a mão. Quem vai levantar a mão? Ninguém sabe. Ih, tá, agora ninguém sabe. Cara, o grande problema que o Nubank resolveu quando chegou foi não ter a agência bancária. Não tinha mais fila no banco. Não tinha hora. Né? A gente tem um banco famoso aí que falava, não sei o que, 30 horas. Né? São 6 horas na agência e 24 no caixa eletrônico. Pô, tu tem que sair de casa para ir no caixa eletrônico. Cara, eu sou carioca. Para você sair de casa no Rio de Janeiro às 10 horas da noite para ir no caixa eletrônico, você tem que levar um fuzil com você. Você não sai assim do nada e fala, vou ali fazer um saquezinho de R$200. Se você for carioca, tu não faz. Tu faz se você for turista no Rio de Janeiro. Com o Nubank, não. No Nubank, tu pega o celular e você faz qualquer tipo de transferência. Né? Você faz um Pix para a rainha delícia da novela. Facinho. Sem sair de casa. Então, assim, o que o Nubank veio resolver foi justamente eu não precisar sair de casa para resolver nada. Eu não precisava mais ir a banco, não precisava ir para a agência e pegar fila. Né? Então, assim, pensa qual é o problema que vocês estão resolvendo. E se vocês, aí vocês vão falar, Paulo, mas isso é papo de empreendedor, isso é papo de startup. Não, cara, se você como candidato, você leva isso para uma empresa, num processo seletivo, isso é certo você ser contratado. Porque isso é um diferencial, isso que você vai fazer, talvez os outros 10 candidatos que estão concorrendo com você não vão fazer. E não fiquem achando lá que vocês, quando entram lá na GUP, que vê que tem 1000 candidatos, cara, daqueles 1000 candidatos, 20, 30 tem um currículo analisado e talvez ali 5 vão chegar junto com você na última etapa de entrevista. Então você não está concorrendo com 1000, você está concorrendo com outros 4 ou 5 só. Mas, cara, se você tira uma cartada dessa da manga e fala, putz, eu sei como resolver um problema que você tem, isso é um grande diferencial. Muitas pessoas não fazem isso hoje, mas isso era comum há uns anos atrás, né, em tecnologia. Os devs, principalmente o pessoal que era web designer, que é uma profissão que hoje, infelizmente, a gente vê pouco, né? Acabou que a parte do design ela fica muito... Desculpa, gente. Desculpa. Ou essa parte ela vai ficar com o designer e dividida entre um design e um front-end, mas no passado era comum você ter web designers que eles entravam no site de uma empresa. Valeu, obrigado. Os caras entravam no site de uma empresa, eles melhoravam esse site, faziam uma cópia, melhorava, e muitas vezes eles mandavam um e-mail para alguém que tinha uma posição mais sênior na empresa, dizendo, olha, eu melhorei o site da empresa de vocês, ele tinha uma experiência que não era muito legal, eu melhorei algumas coisas, e estou mandando aí para você em cópia nesse e-mail uma versão melhorada do site. Cara, eu conheço gente que foi contratada assim, sem brincadeira, a gente acha que isso é lenda urbana, mas eu conheço gente que foi contratada assim. Assim como eu conheço gente que foi contratada na área de segurança porque invadiu os sistemas, né? Que algumas pessoas chamam de hacker do bem, para mim hacker é hacker. Mas tem gente que no passado isso era comum, no início dos anos 2000, as pessoas invadirem sistemas para serem contratadas por essas empresas. E muitas de fato foram. Então, assim, é uma coisa legal você pesquisar,
o que a empresa faz, cara, se você é uma pessoa de front-end, que manja de design, você pode pensar, cara, mas vou trabalhar para o cara sem receber nada. É esse cara que vai te contratar. Porque o que ele vai pensar é o seguinte, cara, se esse cara, sem eu pagar nada a ele já teve o trabalho de sentar, melhorar o meu site, melhorar o meu sistema, ou fazer uma análise, mandar uma análise para mim por escrito do que pode ser melhorado, sem eu pagar para ele, a hora que eu contratar esse cara e botar ele na minha empresa, putz, ele vai fazer muito mais. Se ele já faz isso sem receber, imagina comigo pagando. Então, isso é uma estratégia muito interessante para quem quer conseguir um primeiro emprego. A gente sabe da dificuldade que é. Muitas empresas optam por contratar profissionais sêniores, né? E às vezes eu já entrei em empresa onde eu tinha time com 5 devs e os 5 eram sêniores. E aí eu ficava pensando, caramba, a gente vai construir o quê aqui? Será que vai construir um sistema para a NASA, né? Porque, porra, você tem um time onde 100% do time é sênior, não faz muito sentido. Então, a gente sabe que existe isso no mercado, essas distorções. Mas quando a gente vai se candidatar a uma vaga e a gente começa a mostrar essas características, né, de organização, planejamento, e de novo, gente, planejamento tem que ter data. Se você começa a mostrar que você é uma pessoa que compartilha conhecimento, né, é público aquilo que você sabe, porque, vamos combinar, as entrevistas estão ficando cada vez mais curtas também. Então, às vezes, você num tempo aí de 30, 40 minutos, ele é curto para você expor tudo que você conhece. Ainda mais se você está conversando com uma pessoa que não é muito técnica e não está entendendo metade do que você fala e está só esperando você terminar de falar para te fazer aquelas perguntinhas, né? O que você quer ser daqui? Onde é que você se vê daqui a 5 anos? Né? O que você faria se seu cachorro falasse para você que quer ser independente e virar programador? Aquelas perguntas que a gente sabe que o pessoal às vezes adora fazer, né? Então, assim, o tempo é curto. Tenham uma maneira, seja um portfólio, seja um GitHub, procurem uma maneira de deixar público aquilo que vocês conhecem. Os eventos como esses aqui, eles são maravilhosos para isso, né? Você chegar lá e poder colocar no teu currículo, no LinkedIn, que você, cara, foi voluntário no evento e, cara, olha, eu tenho experiência com liderança, eu liderei o time de voluntários, eu estava lá organizando um palco, eu estava ajudando os palestrantes. E assim, são habilidades que você vai mostrando que tem valor, cara. Assim, tudo bem que eu sou um cara meio doido, né? E o pessoal das empresas que eu trabalho, eles sabem disso. Depois que me contratam, lógico. O último dev que eu contratei, júnior, para o meu time, parece brincadeira, mas ele começou com a gente agora em junho. E, cara, essa história é sério. Eu contratei o cara porque ele era barman. Ele era barman. Quando a gente estava na entrevista, eu falando, cara, o que você já fez na vida? Ele, eu fui motorista de Uber, cara, eu já trabalhei em eventos aí noturnos, fiz um monte de evento, cheguei a coordenar, gerenciar evento, organizar evento, e fui barman. Quando ele falou, fui barman, opa, aí interessa. Aí tem um cara lá, qual é o seu nome de camisa preta? É você. Antônio? Júnior? Ah, valeu. Meu xará. Porque eu estou falando que o Júnior está fazendo umas caras tipo, como assim? Hã? Cara, eu já tinha um DJ no time, na empresa tem um DJ, né? O cara do RH lá, ele era DJ, então a gente precisava de um barman para os happy hours do time. Você está aí mesmo, por que você contratou um barman? A gente precisava de um. Mas assim, na verdade, poucas semanas antes da gente abrir o processo seletivo, a gente, conversando com um dos fornecedores que a gente tem na empresa, falei assim, cara, eu queria conversar com o seu time técnico, eu queria conversar com os seus devs, que a gente precisa de umas melhorias na plataforma que a gente usa de vocês. E eu já tentei explicar algumas vezes, né, para os gerentes de conta, e eu acho que eles não estão conseguindo repassar para o time técnico. Tá? E a menina que era gerente de conta lá falou assim, os técnicos aqui, os devs, não conversam com o cliente. Eu, oi? Mas por quê? Não, porque eles não gostam, e a gente também evita, porque às vezes é um pessoal que é mais retraído, mais introvertido. E eu fiquei com isso na cabeça e falei, cara, como assim? Parece que eu, estava vivendo 30 anos atrás que o dev era aquele cara que recebia pizza por baixo da porta, junto com a documentação, e entregava o software pronto um ano depois, que era isso, era um ano depois. E aí, cara, eu falei, cara, não pode ser assim. Quando esse cara falou para mim que era barman, eu falei, cara, ele está acostumado a atender público, ele está acostumado a conversar com as pessoas, ele está acostumado a ser agradável com as pessoas, porque, cara, o barman é um cara mega agradável. Porra, quer ganhar gorjeta, né, cara?
E realmente, cara, esse moleque é um cara mega divertido na empresa. Com a gente, ele faz o nosso dia a dia ser muito mais leve. E é um cara que eu posso zoar ele pra caramba, que ele aceita, isso é muito bom. E eu sou um cara muito zoeiro, assim, então é um lado positivo também. Mas quando ele falou que era barman, eu falei, cara, ele tem as habilidades que não são técnicas que eu valorizo no meu time. Então, quem tá aí atrás de um primeiro emprego também, está fazendo migração de carreira, cara, leva a tua história junto com você. A tua história tem valor. Você só precisa montar o storytelling certo. Você só precisa contar essa história de maneira correta. Bom, meu tempo está acabando. Eu tenho, pelos meus cálculos aqui, 3 minutos e meio só. Então, vou deixar um presente aqui para vocês. Esse é um e-book que eu escrevi. Ele está bem reduzido, bem simples assim para entender. Pode rolar a tela para mim, por favor? Tem um QR Code embaixo, não precisa ficar olhando o URL. É só escanear o QR Code que vai jogar vocês nessa página. O QR Code parece estar com um pequeno problema. Ele deu uma estendida aí, na página deu uma estendida nele. Mas a gente consegue dar abrir só o QR Code numa nova janela também. Clicar nele, abrindo uma nova janela, deve resolver. Cara, eu sou o Paulo Bocaletti. Já trabalhei em grandes empresas, liderei times na Embratel, Bradesco Seguros, Ambev. Hoje eu atuo numa startup, numa posição de liderança. Eu mentoro devs também, mentoro profissionais de tecnologia, tanto profissionais que estão querendo iniciar a carreira, fazer migração de carreira. E eu também mentoro novos líderes, né? Porque uma coisa que a gente percebe, que a gente tem muita coisa explicando, muita literatura, artigos, explicando o que é liderança, mas ninguém te explica como começar na liderança, né? Então, às vezes, a gente sai de um cargo técnico, como foi o meu caso, que era desenvolvedor, e quando eu tive minhas primeiras experiências com liderança, foi um baque, porque a rotina era completamente diferente, as tarefas eram diferentes, a expectativa que tinham em cima de mim era diferente, e você desenvolver pessoas é muito diferente de desenvolver software. Então, eu mentoro pessoas também para que elas não passem pelas dificuldades que eu passei, e procuro ajudar pessoas também a começar no mercado de TI. Embora muita gente ache que é uma bolha, que estourou, que vai estourar, cara, há mais de 30 anos, dia após dia, eu vejo reportagens e converso com pessoas, CEOs, donos de empresas, de startups, gerentes em grandes empresas, e todo mundo fala da dificuldade de contratar profissionais qualificados em tecnologia. Então, a gente não consegue atender a demanda. Sempre vai ter espaço para pessoas novas na tecnologia. Então, não caiam nessa conversa de que é uma bolha, essa bolha vai estourar, não vai ter vaga. A tecnologia está dominando o mundo, né? Na palestra anterior, a gente viu falando sobre IA. E, cara, hoje eu acho que as poucas coisas que não demandam tanto de tecnologia é, de repente, o marceneiro, que utiliza ferramentas todas manuais. Fora isso, a gente tem tecnologia em tudo na nossa vida. Cara, dizer que foi um prazer estar com vocês aqui em Manaus. É a primeira vez que eu visito Manaus. Foi um prazer, uma honra estar aqui falando para vocês. E já peço para vocês que estão aí que continuem, que a gente vai ter uma palestra muito massa agora, do meu amigo Mário Torres, vai falar sobre startup, como embarcar numa startup. E, cara, tenho certeza que vai ser de grande valor para vocês também. Muito obrigado aí a todo mundo. Show, muito massa. E aí, ô Paulo, só queria complementar aí, o seu QR Code não está funcionando, mas eu tenho ele fácil aqui na minha máquina. Pessoal que quer pegar o livro, né, que o Paulo tá distribuindo aqui, ó, só vir aqui do meu ladinho aqui e escanear aqui o QR Code aqui, que vai conseguir pegar o livro, beleza? Aproveitar esse minutinho aí, Paulo. A Daisy Bent, tem um pessoal acompanhando no YouTube, né? E a Daisy perguntou aqui